Não observamos, senhor presidente, vícios que comprometam a constitucionalidade e a juridicidade do projeto de lei, nem óbices de natureza regimental. A matéria versa sobre direito penal e penitenciário, inserindo-se no campo da competência legislativa da União, à luz do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, sendo admitida a iniciativa de qualquer membro do Poder Legislativo Federal, à luz do que dispõe o 61 caput da Carta Maior. No mérito, consideramos o projeto de lei conveniente e oportuno. Atualmente, a legislação estabelece que os processos envolvendo crimes sexuais devem correr em segredo de justiça, de modo que a consulta processual pelo nome ou CPF do investigado ou até mesmo condenado por esses crimes não retornará com resultados. Conforme destacado pela autora do projeto, na legislação atual, o empregador, ao proceder pesquisa processual a fim de obter os antecedentes criminais e condutas sociais daquele candidato à oportunidade empregatícia, pode localizar crimes como homicídio, latrocínio, furto, roubo, dentre outros, mas não consegue se precaver quanto aos candidatos com condutas voltadas à prática de crimes sexuais. Nesse cenário, o projeto de lei, ao retirar o sigilo dos dados do réu após a condenação em primeira instância, promove mais transparência ao sistema de justiça e traz mais proteção à sociedade, que passará a ter mais instrumentos para acompanhar os casos e se proteger de potenciais agressores. Além disso, a criação de um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, baseado nos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes, além de dar mais utilidade pública à coleta desses dados. Não obstante, o projeto merece ajustes. De acordo com a legislação vigente, o segredo de justiça é aplicado não só às informações relacionadas à vítima e ao réu, mas também aos autos do processo judicial, abrangendo o inquérito policial, manifestações do Ministério Público e da Defesa, as provas produzidas e as decisões judiciais. Ocorre que a redação que o projeto de lei atribui ao caput do artigo 234-B dá margem à interpretação de que apenas as informações da vítima serão sigilosas e o processo, ressalvados os dados da vítima, passará a ser público. No entanto, é imperioso que o processo permaneça sigiloso, na medida em que a exposição de detalhes do fato e das provas constrange e afeta a dignidade da vítima, de modo que apenas as informações relativas ao réu condenado em primeira instância devem ser disponibilizados na consulta processual. Ademais, é essencial ressalvar a possibilidade de o juiz atribuir sigilo às informações do réu em casos em que essa medida seja excepcionalmente recomendada. Também não vemos razão em aguardar o trânsito em julgado para reimplantação do sigilo no caso de absolvição do réu em sede recursal. No tocante ao Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, entendemos que a disponibilização de informações para consulta pública trará inúmeras consequências negativas ao condenado por estupro, medida que, embora merecida, tenha caráter de pena e deve ser precedida do trânsito em julgado da sentença condenatória sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Além disso, é necessário estabelecer um limite temporal para a disponibilização dos referidos dados para consulta pública, tendo em vista que o acesso por tempo indeterminado seria uma espécie de pena perpétua para o condenado, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988. Diante da necessidade de aprimoramentos em diversos aspectos do projeto de lei, incluímos ajustes de técnica legislativa, propomos uma emenda substitutiva para melhor alinhar a proposta ao ordenamento jurídico vigente. E faço essa ponderação sublinhando à Comissão de Constituição e Justiça que esses
ajustes todos foram feitos em absoluta concordância com a autora do projeto, que, repito, um projeto meritório em defesa da sociedade, mas de modo muito particular e relevante, as nossas crianças. Voto, senhor presidente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 6.212 de 2023, na forma do substitutivo que está no sistema. E eu aqui, senhor presidente, apenas para trazer um elemento a mais, embora eu compreenda que o projeto e a intenção do projeto é de uma clareza desnecessária, maior clareza do que aquilo que já está no projeto. Mas eu colocaria, por exemplo, apenas um fato para reclamar a nossa atenção ao votarmos esse projeto. Imagine um diretor de escola, de uma creche, que vai contratar um profissional para trabalhar nesta unidade. Ele vai fazer a consulta processual no sistema atual, na legislação atual, com relação àquele candidato. Lá vai verificar que ele não tem antecedentes por crime de furto, de roubo, de latrocínio, de homicídio. Não tem. Mas, de repente, ele pode ter uma condenação em primeiro grau por crime de estupro, de pedofilia, de abuso de menores, de agressão sexual. Nesse caso, para esse ambiente escolar de crianças, esse diretor que vai contratar alguém, ele fica impedido de ter acesso a esse tipo de informação. O projeto que nós estamos a votar aqui, de autoria da senadora Margarete Busetti, entre outros aspectos de apagão de conhecimento, ele vai garantir acesso, primeiro, ao processo, na primeira fase de condenação, dentro do primeiro grau. Ele consegue acessar o nome dessa pessoa e lá vai constar: foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, por estupro ou por, enfim, crimes sexuais. Ele vai ter acesso. E com o trânsito em julgado, aí ela cria aqui o Cadastro Nacional de pedófilos e daqueles que cometeram crimes contra a dignidade sexual, abusos, enfim. Então é um projeto realmente meritório e que, se não existisse nenhuma outra razão, apenas essa última que eu trouxe, em relação ao campo da educação, ele já seria merecedor do nosso acolhimento e da nossa aprovação. Por isso, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente.